Todos nós sabemos a importância que tem a empresa para a nossa comunidade. O que seria da nossa comunidade sem a nossa grande empresa? E a gente pensa sempre numa maneira que essa empresa tenha uma longevidade, para que essa comunidade, que tem todo ao redor, possa perdurar muito tempo. E como a gente tem essa longevidade? Há diferentes maneiras. Normalmente a gente vê a empresa do lado de fora por os seus muros, por suas cercas. E a gente, às vezes, imagina o que está fazendo lá dentro. É muito comum a gente pensar, produz inox, produz aços elétricos, produz aços especiais. Mais coisas lá dentro do que apenas a produção. E eu vou falar que aqui, atrás desses muros, tem pesquisa, tem ciência, tem inovação, como fator para garantir essa longevidade da empresa. Mas a forma que eu vou falar vai ser uma forma muito pessoal. Toda a minha vida profissional foi aqui, como ligada à pesquisa. Então, como que começou essa história? Então, quando eu era pequeno, lá em Lima Duarte, que é uma cidade pequena, perto de Juiz de Fora, eu sempre tive o sonho de ser um cientista. Alguém que transforma as coisas. E, no longo dos meus estudos, eu fiz técnico em metalurgia, e foi através da metalurgia que eu cheguei na empresa, em 1985. Eu fui trabalhar no controle de processos inox. E no controle de processos inox, então, na época, a empresa era uma empresa estatal, não tinha um centro de pesquisa. Como fazia pesquisa na época? Tinha interna um grupo da metalurgia, que existe até hoje, mas que eles tinham que fazer a pesquisa dentro do ambiente industrial. Então, aquele teste de um aço novo era com uma corrida de 80 toneladas. Os testes eram nos próprios equipamentos. Então, o risco era muito maior. O risco de dar um problema, de parar uma produção. Então, tinha que ser tudo muito bem pensado. A margem de erro era muito pequena. E como reduzir o risco? Com conhecimento. As pessoas que trabalhavam aqui, os engenheiros em geral, com mestrado, tinham muito conhecimento. E, ao mesmo tempo, não só o conhecimento, mas o trabalho em equipe, compartilhando o conhecimento para essa minimização de risco. E o controle de processo, onde eu trabalhava muito com essa equipe de metalurgia. E era um controle de processo de inox. E eu vi aqueles trabalhos, e comecei a trabalhar com inox, e eu comecei a gostar do material. O quanto que ele tinha de versatilidade, utilidade. E eu pensei assim, estou querendo trabalhar com esse tipo de material de uma forma mais aprofundada. Eu queria ainda, no meu sonho, trabalhar com pesquisa. Como fazer isso, então? Eu tinha que estudar. Então, eu fiz engenharia mecânica, na época na PUC, que hoje é a Unileste. Engenharia mecânica que não tinha metalúrgica aqui. Então, eu fui fazer uma mecânica que era próxima. Fiz o meu curso, depois, ao terminar, falei assim, não, para ser realmente um pesquisador, que era o meu sonho, eu preciso estudar mais. Então, eu resolvi fazer o mestrado. Então, o mestrado, eu fui fazer a prova do mestrado, fui para São Carlos, na Universidade Federal, no curso de Engenharia de Materiais, um dos mais reputados da época. E, para fazer o curso, eu falei assim, eu vou sair da empresa e vou para lá. Mas eu recebi um convite para fazer pela empresa. E eu entrei dentro de um programa, que é dos programas mais bonitos que eu acho, com a formação de pessoas na empresa, que o apoio para mestrados e doutorados. Fazendo o mestrado, eu fiquei 1 ano lá em São Carlos por conta da empresa, depois tive condições de fazer todos os testes para a conclusão do meu mestrado. O apoio é muito grande. Então, hoje, a empresa tem mais de 100 pessoas formadas desse jeito. Hoje, o presidente e diretores têm o mestrado em função desse programa, valorização de conhecimento, já naquela época. E, ao retornar, a empresa tinha sido privatizada, somente naquela época. Tem toda aquela condição inicial de mudanças com relação à necessidade de adequar ao mundo real, de ter que dar lucro, e ela se organizou, poucos anos depois, e começou a de se fazer o investimento no centro de pesquisa. Criou-se, então, um centro de pesquisa. Logo em seguida, eu tive a oportunidade de ir para o centro de pesquisa.
E dentro dessa ida para o centro de pesquisas, nós começamos a trabalhar naquela época, era na década de 90, justamente na parte de inox, sempre trabalhando com inox, de descobrir essa vocação do Brasil, a vocação do que poderia usar o inox no Brasil. Então, aqui é uma aplicação, a figura mostra bastante, uma diferença de um aço comum do inox, num sistema de esmagamento da entrada de uma usina de produção de açúcar e álcool. A corrosão que acontece no aço carbono, ela libera produtos para o açúcar, e que ele perdia preço por isso. Então, o início do processo produtivo de uma usina de açúcar, nós começamos a colocar diferentes tipos de inox. Não só isso, a gente percebeu que o processo como um todo, algo muito Brasil, tinha tudo para ser desenvolvido. Desenvolvemos, então, muito do uso do inox em diferentes partes, diferentes aços, tudo com muito conhecimento para conseguir desenvolver e ampliar o mercado para isso. O uso do inox nesse tipo de indústria é um desenvolvimento brasileiro, bastante nosso. Então, ao ser comprada, a gente começou a pensar assim, uma empresa estrangeira vai acabar com a pesquisa. Porque eles têm pesquisa na matriz e vão deixar a pesquisa toda na matriz. Então, naquela dúvida, aconteceu o contrário. Já chegaram com a filosofia de que a pesquisa é algo que transforma as empresas. Então, triplicamos a área construída, quantidade de pessoas, compramos equipamentos mais modernos. Foi uma época de bastante expansão e de oportunidades. E, nessa época, eu estava já pensando em estudar um pouco mais, fazer o doutorado. E, ao mesmo tempo, combinado com algo de exterior, para vivenciar uma outra cultura. E, aproveitando essa interação, que seria boa com a França, houve a oportunidade de eu fazer um doutorado na Escola de Minas de Saint-Étienne. E é uma escola também de muita reputação. Fui para lá com a minha esposa. A escola tinha muitos equipamentos muito bons professores. Então, aprendi a trabalhar com esses equipamentos bastante modernos. E aprendemos muito no país também. Quando a gente voltou com um filho que nasceu na França e trazendo esse lado de o quanto que um país organizado existe o respeito por um cidadão, com muita admiração. E na parte do doutorado, e o que eu fui ver principalmente lá, eu vi que, apesar de excelentes equipamentos, o que fazia diferença eram as pessoas. São as pessoas que conseguem transformar aqueles resultados para alguma coisa real. Não é o equipamento que dá um resultado. A transformação do conhecimento em algo útil vem através das pessoas. E foi justamente através desses conhecimentos novos que eu pude aprender que, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com alguns tipos de materiais, aços inoxidáveis ferríticos, que na época tinham muitos problemas de superfície, eram grandes desafios. E nesses desafios, a gente usou muito das características que tem na nossa empresa. Alguns equipamentos da empresa são equipamentos que não dão muito produtividade. Dentro daquela visão, a gente pensou, não dá produtividade, mas será que dá algum tipo de transformação metalúrgica diferente? Então, usando alguns conhecimentos aprofundados, nós conseguimos tirar algumas propriedades únicas e desenvolvemos aços, que no mundo normalmente são usados aços para fabricação de algumas bachelas, aços que usam níquel, que são mais caros. Desenvolvemos aços sem níquel, mais baratos, únicos e que nós consideramos de padrão mundial. Então, já foi o uso do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, todo o lado ligado ao uso do que tem na empresa. Usar o recurso disponível. Não achar que aquele recurso só tem o lado ruim, tem o lado bom. Mas a gente vê que tudo tem muito ciclo. Então, num ciclo de 2009, a gente viu que teve a crise. Então, a produção normal caiu e nós vimos que a gente precisava fazer algo diferente. O que precisava, na época, a gente desenvolver no mercado de inox? Então, nós vimos que a gente podia desenvolver aços para o setor de óleo e gás, que estava começando a ter o boom do pré-sal. E nós resolvemos fazer o aço duplex, aço inoxidável duplex, que é o aço que, ao retirar o petróleo do fundo do mar,
A parte que tem contato com o petróleo é justamente o aço inoxidável duplex. Tem alta resistência mecânica, alta resistência à corrosão, e é justamente por isso que ele é um aço excelente para essa aplicação. Mas para produzir é muito difícil. Da serraria ao corte final. Então tivemos que desenvolver diferentes processos para isso. Porque o duplex é o ápice da tecnologia do inox. Detalhes fazem a diferença. E internamente nós tivemos que vencer muita resistência interna. Esse aço, em alguns equipamentos, os operadores chamam, é o pitbull. Dificuldade para se segurar no equipamento. Vai saindo, quebrando tudo. Então, mas nós conseguimos desenvolver. Hoje é um aço que tem uma aceitação muito grande nos clientes. Então, nós superamos um desafio tecnológico que, para muitos, na época, era algo que a gente não conseguiria fazer. E, há pouco tempo atrás, eu assumi a gerência da pesquisa. E, na gerência da pesquisa, eu me deparei com alguns outros desafios. Então, antes, muito ligado ao inox, agora também ligado ao magnetismo dos aços elétricos, que é algo forte na empresa também. E uma coisa é ser pesquisador, você levar a pesquisa até o final. A outra coisa é você auxiliar e inspirar os outros a fazer pesquisa, a querer dar o máximo para isso. E é muito recompensador também, ver quando as pessoas estão conseguindo fazer isso. E um gerente tem também a função de criar uma estrutura que seja a adequada. Eu, que sou da área, acaba facilitando para ver isso em termos de equipamentos, as pessoas, como as coisas estão funcionando. E, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar desse futuro que lá atrás, quando eu estudei, outros têm que passar também. Estimular pessoas a fazer estudos avançados, seja mestrado, seja doutorado. Estimular as pessoas a participarem de eventos externos, porque para ver o conhecimento que está acontecendo lá fora, para trazer aqui para mostrar o que a gente tem também. Isso desenvolve muito. E nós fizemos muitas parcerias com a UFMG, com a UFOP, USP, Unicamp, o FRJ, o IME, que é o Instituto Militar de Engenharia. E aqui é apenas um exemplo de que essas parcerias não são apenas de uma direção, mas é de mão dupla. Nós recebemos recente um título de amigo do IME, porque tem pessoas de lá que vêm aqui para estudar, fazer alguns experimentos, nós mandamos materiais. E essas parcerias são importantes para nós, porque nós não somos uma ilha e nós não sabemos tudo. Nós temos boas pessoas, que temos que ter boas pessoas para fazer essas parcerias, ter esse conhecimento, mas a gente precisa ir para fora também. E recente, também, o que aconteceu de desafio, que a gente precisava ter uma dinâmica maior, de maior rapidez nas nossas pesquisas chegarem ao mercado. E, ao mesmo tempo, no Brasil, o inox, ele tem um mercado que chamaria de um consumo baixo. Precisava aumentar. Mas como? O que fazer? Fica parecendo que tem alguma coisa que a gente poderia fazer, o que rola fora, muitas análises. Mas aí vem algo que eu chamo de senso de observação, que é uma característica de um pesquisador que é muito importante. Aqui é uma aplicação recente que foi descoberta com relação a um caminhão betoneira. Um caminhão betoneira sempre feito com aço comum. Se percebeu que, se usando alguns aços inox ou algum tipo específico, poderia ter uma durabilidade 3 a 4 vezes maior. E isso não foi ao acaso. Teve uma pessoa daqui que ficou fazendo doutorado em Uberlândia, na parte de desgaste, que se percebeu isso. Então, é o senso de observação para conseguir ver, numa aplicação, opa, o inox pode ser útil nessa condição. Pegar o lado técnico e transformar para uma realidade aplicada. E isso não só para o lado do concreto. Então, foi usado também para sistema de mina, de agricultura. E nós começamos a perceber que, no Brasil, nós temos setores com muitas possibilidades. Nossa agricultura é fantástica. Então, no setor do café, no setor da soja, tem muita coisa que a gente pode usar o aço correto, desde que tenha o conhecimento.
desde que o pesquisador faça o teste específico para conseguir fazer essa utilização. Então, é a tradução de um conhecimento para algo que vai ser aplicado. Sem ter esse conhecimento, não se tem didática. Então, é a formação das pessoas para chegar a essa condição. E um outro exemplo de desafio, ele veio no desafio dos aços elétricos de grão orientado, que são utilizados em transformadores. O mercado já exigia que se tivesse uma eficiência energética maior. Eficiência energética, vamos imaginar, quando a gente vai comprar uma geladeira, aquele padrão A é alta eficiência elétrica. O E, baixa. Tem menos perdas por aquecimento, ou outras perdas que acontecem na passagem da corrente. Então, os transformadores que pegam aquela energia que vem das hidrelétricas e chega até a nossa casa, então, naquelas transmissões a mais de 10.000 volts, tem que chegar na nossa casa a 110, 220. Então, tem que ter uma alta eficiência. E o nosso material já estava ficando ultrapassado. Então, um pesquisador teve persistência de fazer testes de uma nova tecnologia num forno bem rudimentar, que a gente poderia falar, e que depois, vendo as possibilidades, fizemos um intercâmbio com o Instituto Italiano, nós construímos uma linha piloto dentro do laboratório, um investimento de R$3 milhões, algo alto para um laboratório de pesquisa. Deu certo, vamos em frente, foi feito um investimento de 70 milhões na usina para implantar essa tecnologia. E que há um mês, o processo foi completamente encerrado. O processo antigo foi paralisado e agora nós temos um outro processo. Aços melhores. E, além disso, um processo que a gente vê uma perspectiva de, nos próximos 10 a 15 anos, no mínimo, teremos novos aços que virão. Então, é dentro dessa possibilidade é uma construção que vem com o tempo. Um projeto que começou há 10 anos. E tem novos projetos, tem projetos para carros híbridos. Nós temos um aços que experimentalmente dão muito certo. Estão esperando alguns investimentos industriais para conseguir implantar. Aços inox para aplicações como biogás, uma indústria nova, etanol de segunda geração. Então, tem coisas acontecendo que justificam a gente pensar, se nós continuarmos investindo nas pessoas, na capacitação, valorizando o conhecimento, nós vamos continuar tendo uma longevidade da empresa. Ao mesmo tempo, eu falo que eu já passei por muita coisa dentro da empresa. Eu consegui vivenciar um sonho, aquele menino que queria viver o lado da pesquisa, e que, para mim, é muito bom estar numa empresa que tem condições disso. Ao mesmo tempo, eu falo que eu vou passar. O gerente vai passar, o pesquisador fica, que é uma forma de ser. E eu espero sempre que a empresa continue dedicando tempo às pessoas, à formação das pessoas, para que a gente tenha essa empresa de forma duradoura. E, encerrando a palestra, eu estou querendo falar para todos que, quando vocês olharem do lado de fora da empresa, que vocês podem ter certeza que nessa empresa tem pesquisa, tem futuro, e que, mesmo sendo uma cidadezinha do interior de Minas, aqui tem pesquisa de padrão mundial. Muito obrigado.